pergunta 359 do mesmo livro, né, que é o Livro dos Espíritos em questão, Kardec pergunta à espiritualidade: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Veja bem, tanto na visão espírita, como também na nossa lei, né, judicial, a resposta é a seguinte: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe, né? Então, ali é uma decisão onde os médicos irão analisar e, conforme seja, né, o diagnóstico, será apresentado essa situação ou essa decisão. E até assim, algumas mães até ainda preferem levar, né, à frente. Algumas conseguiram, outras não conseguiram. Mas na questão maior, né, aí a equipe médica observando esse grande risco, então é preferível sacrificar o que não existe, ou seja, quem está a caminho, né, do que aquela pessoa que já existe. Porque também sabemos que poderá até sucumbir os dois, não é? E aí precisamos ter também a cautela e o respeito também, né, a ciência, ao nosso corpo físico e tantos outros fatores. Mas aí, isso é uma questão onde a equipe médica, depois de todas as avaliações, será tomada, embora que a família precise estar ciente, né? E aprovar a situação. Mas aí agora a gente vai tocar em outro assunto. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Então, se depois de todo o planejamento reencarnatório, depois de toda a preparação, acontece o aborto, então, quais são as consequências para aquele espírito que está vindo? Então, aquela existência foi nula, zerou. Ele vai precisar se preparar novamente para retornar, né? No mesmo processo para reencarnar. Quer dizer, mais uma tentativa de voltar, né? De uma gestação. O aborto em qualquer período da gestação é crime? É a pergunta 358 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, toda vez que a gente transgride a lei de Deus, é um crime contra a lei de Deus, né? Então, a gente precisa observar isso, né? Tendo o nosso Pai Criador, Criador incriado, que nos dá a oportunidade de mil maravilhas. Então, é preciso observar as leis como Jesus veio ao mundo nos ensinar. E temos também a gravidez por estupro, né? É um caso muito delicado, muito dolorido, muito doído, muito discutido. Mas a visão da doutrina espírita, sem querer apontar quem quer que seja, nos diz o seguinte, né? Através da entrevista concedida por Divaldo Pereira Franco, no link do Consolador, diz o seguinte: embora lamentável e dolorosa, a circunstância traumática da ocorrência é dever da jovem e dos seus familiares manterem a gravidez, auxiliando o espírito que se reencarna em situação aflitiva e angustiante. A gente pode imaginar a aflição e a angústia, né? Tanto da mãe, quanto do ser que está no seu ventre, aquele espírito que está reencarnando, né? Como a questão familiar, enfim. Compreende-se a dor da vítima e dos seus familiares. No entanto, não se tem o direito de matar o ser reencarnante, que necessita do retorno naquela maneira. Por que ele veio daquela maneira? Não nos cabe questionar. Não nos cabe. É importante que ele está vindo. A fim de crescer para Deus. Não raro esses seres que renascem nessa conjuntura tornam-se amorosos e profundamente agradecidos
aqueles que lhe propiciaram o recomeço terrestre, a mãe e os familiares. De fato, em algumas vezes nós falamos sobre aborto, em algumas palestras presenciais, e encontramos mães que relataram, né, a sua experiência, e tiveram seus filhos por meio, né, através do estupro. E falam que hoje seus filhos são muito amorosos, muito atenciosos, são maravilhosos, graças a Deus.